Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei em qual momento você vai ver esse vídeo. Eu quero aqui fazer aqui a minha indignação sobre a história do motoboy. Dizer que para esse idiota, esse imbecil, esse filho de papaizinho, esse cara que nasceu num berço de ouro, eu quero dizer que o motoboy, ele tem família. O motoboy, ele é um ser humano. O motoboy, ele sai de manhã cedo à procura do pão de cada dia para sustentar seu filho, sustentar a sua esposa, sustentar a sua família. Ele vai, mas não sabe se volta, porque essas duas rodas, ela é traiçoeira. O trânsito é traiçoeiro. Embora você ande direito, embora você ande na reta direitinho, tudo que como manda o figurino, mas existe um irresponsável, existe muitos responsáveis que pode ceifar a nossa vida do motoboy. Eu sou motoboy, eu sou motoqueiro com muito orgulho. Então, é em cima de duas rodas, ô seu idiota, que eu tenho que trazer o alimento para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, certo? Então eu quero aqui, falando aqui a minha indignação, que respeite mais o motoboy, porque se não fosse o motoboy, você não tinha suas merendazinhas na hora. Se não fosse o motoboy, você não tinha os seus documentos em mãos. Se não fosse o motoboy, você não tinha as suas mercadorias nas horas certas. Que a gente sai num alvoroço, a gente sai no desespero para trazer o pão de cada dia. E você é humilhado. O motoboy é tão humilhado, o motoboy é tão desvalorizado nesse ramo de trânsito, que nem panfleto ele recebe no sinal, no semáforo. Você pode prestar atenção que nem panfleto os motoboys recebem, de tão desvalorizado é. Se a pessoa vem entregar um panfleto, ele passa se arrastando, se rastejando em cima do motoboy para entregar em outro carro, mas não entrega a você. Quer dizer, o motoboy não é gente, o motoboy não sente dor, o motoboy não sente fome, o motoboy não tem família, o motoboy não tem casa, o motoboy é um robô? Não, ele é um ser humano, gente. Então nós precisamos ser respeitados, porque somos nós que levamos os seus alimentos. São os iFood, são esses aplicativos que recebem a sua merenda no final de semana, o seu lanche no final de semana que você precisa. Até fazendo compras, o povo estão fazendo compras pelos motoboy, pelos iFood, pelos esses aplicativos. E eles deixam a sua família em casa nos finais de semana, nos feriados, tá entendendo? Para servir vocês. Para servir vocês, gente. Então vamos valorizar, vamos ter mais compaixão, gente, porque os motoboys são ser humano. O motoboy tem família para sustentar, entendeu? Aí vem um idiota desse, um imbecil desse, tá entendendo? Tá humilhando o motoboy, tá humilhando um trabalhador, um cara desse que nasceu em berço de ouro, nunca trabalhou na vida. Aí vem a família dizer que ele é esquizofrênico. Esquizofrênico não, gente. Esquizofrênico não. Que esquizofrênico é esse? Que doido é esse? Vamos dizer na palavra mais popular. Que louco é esse? Que doido é esse? Que fala tão bonito, que humilha a pessoa. O doido, ele come bosta, gente. O doido, ele rasga dinheiro. O doido, ele fala besteira. Um cara desse que fala bem, fala super bem, tá entendendo? E vem dizer que é louco. Que história absurda é essa, gente? Isso aí não cola, não. Isso aí é um absurdo. Tá entendendo?
Isso deveria ser crimes, sabe? Deveria ser crimes de a pessoa humilhar um ser humano, a qualquer ser humano, não só um motoboy, mas um ciclista, tá entendendo? O negro já é crime, né? O racismo já é crime, que é outra coisa absurda, tá entendendo? Então deveria ser também crime, né? A pessoa humilhar uma classe social só porque ele mora num apartamento, só porque ele tem um carro bonito, um carro de luxo, ele vai querer humilhar um trabalhador brasileiro. Então eu acho isso uma grande desconsideração, uma grande covardia desse sujeito, né? Que para mim não é para ser chamado ser humano, entende? Porque as coisas que ele passa, as coisas que ele sente, um motoboy sente. Se ele sente fome, o motoboy sente. Se ele sente prazer, o motoboy sente. Você está entendendo, gente? Então eu acho isso um absurdo. Isso era para ser crime. Então, está aqui a minha indignação, porque eu sou um motoboy com orgulho. Eu sou um motoqueiro com orgulho. Eu trabalho para sustentar a minha família. Tá entendendo? E tem pessoas que humilham você. Tem pessoas que deixam você mais raso do que o chão. Não só um motoboy, né? Mas empregadas domésticas, né? Pessoas da classe baixa, né? Pessoa do subúrbio. Pessoa do subúrbio é gente, também como você, seu idiota, seu imbecil, seu pateta. Sabe? O trabalhador que ganha salário mínimo, eu acredito que ele seja melhor do que você. Porque você não tem o prazer, você não tem, tá entendendo? O prazer de viver. Porque as pessoas que moram em subúrbio têm prazer de viver. Curte a vida. E você não curte. Você vive trancado que nem cachorro dentro desse condomínio aí. Você tá entendendo? Então respeite mais as pessoas, sabe? Você respeite mais o ser humano. Não estou falando só com você não, porque tem pessoas iguais a você nesse mundo inteiro, que é desse naipe aí de você, entendeu? Então, gente, respeite mais o motoboy, respeite mais o motoqueiro, respeite o ciclista, respeite as pessoas que têm uma classe baixa, mas são ser humano, sente fome, tem família para sustentar, entendeu? Então, pessoas de empresa, valorize mais os seus motoboy, valorize mais os seus empregados, porque se não fosse eles, vocês não tinham pão na mesa, sabe? Se não fosse o motoboy, se não fosse os empregados, vocês não tinham a sua conta do banco, sabe, gorda, porque os seus empregados é quem trabalha, é uma família, principalmente motoboy, faxineiro, porteiro, enfim, vigilante, todos eles que ficam aí passando a noite todinha, você dormindo seu sono maravilhoso depois de um dia de trabalho, e o seu vigia lá embaixo, que nem cachorro, cão de guarda, tá lá, vigiando o seu sono, vigiando os seus bens, o seu carro. Então valorize, gente, valorize mais esse tipo de gente, porque somos ser humano, precisamos ser respeitados, certo? Precisamos ser respeitados. Então pessoas, donos de empresa, empresários, valorize mais os seus funcionários, valorize mais os seus motoboy, porque nós saímos de manhãzinha cedo, às 7 horas da manhã, pessoas que saem muito mais cedo e não tem hora para chegar em casa, sabe nem se chega, susto que a gente leva no meio do trânsito, sabe? Assaltos, né? Humilhações, pessoas esculhambando a gente, com medo da gente. Então, gente, valorize. Nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para viver igual uma pessoa que tem uma classe alta, que mora em condomínios, que mora em altos apartamentos, que mora em Alphaville. Tá entendendo? Mas essas pessoas precisam um do outro, tá certo? Valorize os motoboy, valorize o seu funcionário,
Beleza? Então essa foi a minha indignação, o meu recado. Desculpe se eu magoei alguém, mas valorize aí o seu motoboy. Beleza? Deus te abençoe.